Tal como em boa parte dos Estados europeus deste período, a agricultura portuguesa dos séculos XVII e XVIII era pouco produtiva devido às técnicas rudimentares empregues, ao seu caráter de subsistência e à má distribuição das terras que se concentravam nas mãos dos mais privilegiados, contribuindo para o seu mau aproveitamento. Destacavam-se unicamente a cultura do milho e a da vinha, com alguns sinais de crescimento. Do ponto de vista do comércio externo, a situação não se afigurava igualmente boa. Enquanto o século XVI assistiu a um monopólio português no fabrico e venda do açúcar, o século XVII assistiu à apropriação desta técnica pelos holandeses, que o passaram a cultivar nas Antilhas, junto com ingleses e franceses, originando uma crise económica em Portugal a partir de 1669. Seriam necessárias mudanças para resolver esta situação. Duarte Ribeiro de Macedo era o embaixador português em França e, assistindo às medidas económicas de Colbert, elaborou um livro, Discurso sobre a Introdução das Artes no Reino, propondo uma política de industrialização como meio de resolver a crise económica em Portugal. Depressa encontrou adeptos nos vedores da fazenda portugueses, espécie de ministros das finanças, Dom João de Mascarenhas e, sobretudo, Dom Luís de Menezes, mais conhecido por Conde da Ericeira. Em 1675, o regente Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, irá nomear Dom Luís de Menezes como vedor da fazenda. Apoiado nas políticas de Colbert, o Conde da Ericeira tentará equilibrar a balança comercial do reino através de políticas de industrialização e de protecionismo económico. Entre elas, contam-se as seguintes: criação de manufaturas monopolistas, tais como a dos lanifícios na Covilhã e no Fundão, de modo a combater a grande importação de tecidos de lã da Inglaterra. Criou também indústrias de vidros, papel, cortumes, meias de seda e de chapéus, de modo a suprimir as necessidades destes produtos altamente consumidos pelas ordens privilegiadas. A estas manufaturas reais, concedeu privilégios como o monopólio do fabrico de alguns produtos, bem como bastantes subsídios do Estado. Aquisição de equipamentos e técnicos estrangeiros, sobretudo ingleses, holandeses e venezianos, para trabalharem e desenvolverem estas manufaturas. Publicou as Leis Pragmáticas, conjunto de leis que proibiam aos portugueses o uso de tecidos de lã ou outros produtos de luxo fabricados no estrangeiro. Desvalorizou a moeda, de modo a tornar os produtos portugueses competitivos no mercado externo, encarecendo ao mesmo tempo os produtos estrangeiros. Criou companhias monopolistas de comércio, à semelhança de outros Estados, tais como a Companhia do Cacheu, para dominar o tráfico de escravos, e a Companhia do Maranhão, para o comércio brasileiro. Apesar de tudo, em 20 anos os resultados não foram de todo animadores. Alguns pequenos artífices protestaram contra os monopólios oferecidos a estas grandes manufaturas que os impediam de fabricar certos produtos. Todavia, as leis pragmáticas não deram o resultado esperado. Os mercadores britânicos, impedidos de vender os seus tecidos de lã em Portugal, foram deixando de comprar os vinhos portugueses, o que levou a protestos por parte dos viticultores, um grupo que já reunia alguma influência. Este impasse veio a ser resolvido no Tratado de Methuen, em 1703, onde Portugal se comprometia a aceitar os lanifícios ingleses sem quaisquer restrições, enquanto a Inglaterra concedia aos vinhos portugueses taxas alfandegárias mais reduzidas. Foi um grande feito para a história do futuro vinho do Porto, mas marcou a falência das leis pragmáticas e um grande abalo nesta primeira tentativa de implementar um sistema mercantilista em Portugal. Todavia, o acontecimento que lhe pôs definitivamente o fim já tinha começado alguns anos antes: o ouro do Brasil. Em 1699, havia chegado a Lisboa um grande carregamento de ouro provindo da região de Minas Gerais. Foi o início de todo um processo e a concretização de um sonho antigo, pois ao longo dos anos seguintes foi chegando a Portugal cargas anuais a rondar as 15 toneladas deste metal, o que permitiu temporariamente equilibrar a balança comercial do reino. Todavia, o grande otimismo provocado por esta riqueza súbita fez abrandar as políticas mercantilistas, dando continuidade ao marasmo industrial em que o país se encontrava, aumentando a sua dependência pela produção industrial inglesa. A corrida ao ouro por parte das populações brasileiras contribuiu também para o despovoamento de algumas regiões, prejudicando bastante a agricultura. Mas a iniciativa do Conde de Ericeira estava definitivamente extinta. Dom João V, que então reinava e recebia um quinto da produção aurífera, pôde engalanar-se de toda uma magnificência de um monarca absoluto, construindo grandes obras. O ouro do Brasil permitiu construções exuberantes como o Palácio de Mafra. Todavia, no que tocou ao desenvolvimento nacional, teve antes um efeito contrário, adiando quase um século as iniciativas da modernização do país.